nós no Brasil, nós estamos muito adiantados. Quando a gente olha a agricultura brasileira, pelo que nós fazemos e principalmente que o produtor faz, quando eu falo nós é produtor, tá? Porque eu também sou produtor. O que nós fazemos não existe o que outro país faz no mundo. Então, dentro da porteira, nós somos excepcionais. O que a Índia pode nos ajudar? Capital intelectual. A Índia tem um capital intelectual que eles investem muito nesse capital intelectual, que nós, no Brasil, nós precisamos cada vez mais investir nesse capital intelectual. Por quê? Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado, e hoje ao meu lado, Luiz Eduardo Cassuia. Tudo bem, Luiz Eduardo? Bom dia, Josi. Bom dia, ouvintes. Vamos lá para mais um episódio? É isso aí, vamos lá. E hoje um episódio especial, porque um dos nossos hosts aqui, o Luiz Henrique Cassuia, está do outro lado da mesa. Vamos aproveitar aí o conhecimento e a experiência do Cassuia num episódio especial para falar sobre viagens técnicas para outros ecossistemas agrícolas do mundo. Tudo bem, Cassuia? Bom dia, Josi. Bom dia, Luiz Eduardo. Boa tarde ou boa noite, eu não sei. Mas vamos conversar um pouco dessas viagens recentes que nós fizemos aí para o exterior e trazer um pouco das novidades que nós vimos lá. Isso aí. Pessoal, vocês podem esperar mais episódios como esse, tá? Porque afinal a gente tem que aproveitar aqui a liderança, né, do Luiz Henrique Cassuia, que é a consultoria que está por trás também, que lidera o movimento Cultive Futuro. Como você pode ver, a gente está disseminando muito conhecimento de qualidade aí através do podcast e outras plataformas nossas aqui. E de vez em quando a gente vai trazer o Cassuia do outro lado da mesa, o Rogério, o próprio Luiz Eduardo, para falar sobre temas, né, que eles estão vendo na área de inovação. E antes de começar o nosso episódio, então, primeiramente agradecer, né, os nossos apoiadores, principalmente aqui os nossos apoiadores da missão Vanguarda, que é a E-Série, a Biotrop, a Fibermax e a Ouro Fino. Muito obrigada para vocês, pessoal, e também para os nossos outros apoiadores, que também são muito importantes para fazer o movimento acontecer. E você encontra todos eles na nossa página, no nosso site, que já está no ar, cultivefuturo.com.br. Então vamos lá, pessoal, começar o nosso bate-papo aqui. Vamos lá. Primeiramente, perguntar para o Cassuia, né? Cassuia, conta para a gente quais foram os lugares que você conheceu esse ano através das viagens técnicas. E contar um pouquinho quais foram as empresas que estiveram, que organizaram essas viagens e qual foi o objetivo para a gente começar a trocar. Tá. Primeiramente, nós tivemos recentemente na Índia, é um país que eu não conhecia particularmente, e nós fomos visitar pela Origion e o PL, nós tivemos a oportunidade de visitar vários locais na Índia, conhecer as fábricas, conhecer os laboratórios, conhecer a casa, inclusive, do chairman, o CEO global, que é o do Jay Jaroff. Então, nós tivemos a oportunidade de visitar a Embaixada Brasileira. Então, foi uma viagem muito interessante que a gente pôde ver. A segunda viagem recente que eu fiz foi para os Estados Unidos, visitar a AgBiTech, que é uma indústria muito forte hoje no setor de vírus no Brasil, principalmente para lagartas, crescendo muito spodóptera no Brasil e no mundo todo. Visitamos a Universidade do Texas, visitamos lavouras de algodão. Então, foi uma viagem extremamente interessante. Também, o Rogério esteve comigo nessa viagem dos Estados Unidos e, recentemente, cheguei da Alemanha, onde eu tive a oportunidade de visitar toda a estrutura que a BASF tem naquele país. Eu fiquei impressionado realmente com tudo que vi lá. Sim, então, assim, eu acho muito bacana a gente estar registrando essa conversa, né, Luiz? Porque é justamente isso. Às vezes o Cassuia vai lá, um monte de informações, né, que ele consegue captar lá, tanto das empresas como novas tecnologias, o próprio ecossistema agrícola daquele país. E aqui é um formato da gente perpetuar, né, esse registro, esse conhecimento adquirido lá e compartilhar com o pessoal. Cassuia, começando então pela viagem da Índia, né? Podemos começar por essa viagem? Sim, claro. O que mais te impressionou lá? Primeiro, o impacto cultural, tá? Vamos começar assim para uma coisa mais leve. Na nossa chegada, nós fomos a primeira impressão da Índia. Realmente é um país totalmente diferente. É uma viagem
onde você vê culturas diferentes. Primeiro, cidade que nós fomos visitar o Taj Mahal. E para mim eu fiquei extremamente impressionado com uma das maravilhas que tem no mundo. E o Taj Mahal, a história é muito bonita, aonde que começou a construção. Se eu errar a data, que vocês me perdoem, tá? Que, se eu não me engano, as datas que fizeram a construção do Taj Mahal em 1932, aonde que o imperador, na época, ou o rei lá, ele construiu o Taj Mahal para uma das esposas dele, que era a preferida dele, que ela faleceu. E ele foi aí, acho que 30 e poucos anos, construindo o Taj Mahal. E é uma coisa monumental, que impressiona muito a hora que você chega. De manhã, ele é todo feito em mármore. Então, de manhã, a hora que você olha do lado leste, onde que o sol nasce, ele está de uma cor, mais rosa. Quando você olha ao meio-dia, que tem plena luz, o Taj Mahal, ele é branco. E ao final da tarde, ao pôr do sol, ele é dourado. É uma coisa realmente fantástica. Vale a pena ir na Índia, conhecer o Taj Mahal. Ele é enorme, logicamente a gente não pode andar todo dentro dele, mas tem algumas coisas principais lá que você vê, aonde que são pequenas pedras, detalhes que o pessoal fazia já naquela época lá, aonde que você vê 1600 e pouco foi. 1632, 1632, onde que foi o Taj Mahal. Então, isso aí mostra que já na época eles conseguiam fazer. Mas uma das grandes coisas que me chamou a atenção também, que o imperador na época gastou tanto dinheiro nessa época, 1632 a 1650 e pouco, que foi esse tempo de construção lá, que tiveram que interditar ele, porque quase afundou o país por tanto que ele gastou. Nossa. Então, a história é muito bonita, uma história romântica, uma história de um casal, mas que também teve um impacto gigantesco na economia. Então, é uma das coisas, primeiro, que chamou muita atenção, foi onde que nós fomos. A segunda, aí nós tivemos a oportunidade de visitar a embaixada brasileira, nós tivemos uma reunião com o embaixador brasileiro, e ele já está na Índia há um bom tempo, já em torno de 2 anos aproximadamente. Encontramos uma assistente dele, uma das assistentes dele é do Mato Grosso, que nós conversamos bastante, e ela já está namorando, inclusive, um indiano, muito legal a conversa, e ela está se adaptando muito bem. E na conversa que nós tivemos com o pessoal da embaixada, foi uma das coisas que nos chamou muita atenção, que os indianos, a Índia, quer comprar muito algodão brasileiro. Então, nessa nossa viagem, foi muito interessante a gente conversar muito sobre o mercado, o que a Índia precisa, o que a Índia pode nos ajudar e o que o Brasil pode ajudar. E entre os principais da Embaixada Brasileira, nós vimos que o algodão brasileiro é muito bem visto pela Índia, pela qualidade. Foi citado lá alguns produtores brasileiros que entregam realmente já, grandes grupos entregam qualidade no algodão, e a Índia vem importando bastante algodão brasileiro. Depois, nós tivemos também fomos visitar a fábrica da UPL Mundial. Nós tivemos a oportunidade de visitar 2 fábricas, tá? Vocês podem me interromper na hora que vocês quiserem aí, tá? Mas nós fomos visitar 2 fábricas da UPL. E uma das coisas que chama atenção, só para o pessoal já ver, é a questão de transporte. Então, na Índia, tudo é longe. Nós somos, teoricamente, com um bom ônibus, mas você vê que as estradas bem feitas, duradouras, mas você vê que o ônibus ou a van que nós fomos, era um mini ônibus, você vê que sem suspensão nenhuma, realmente, nos casos muito... E na viagem você via muita gente. E principalmente nas paradas, onde que a gente parava para tomar uma água, dar uma hidratada lá, que nós fomos numa época muito quente lá, você via pessoas nos ônibus, assim, ônibus com duas fases, embaixo, em cima, mas tudo um em cima do outro. É impressionante como você vê um número de pessoas lá dentro da Índia.
E as estradas, muita gente, você vê nos lugares, parando nas estradas, e mais muita sujeira, sabe? Porque é um país que está crescendo muito, a população muito alta, e às vezes não consegue ter toda a infraestrutura necessária ainda para ter um padrão de vida muito melhor. E nessa ida para a fábrica, nós vimos lá, dentro da fábrica, nós vimos uma fábrica, apesar de ser uma fábrica do Mancozeb, mais antiga, mais aparelhos bons, modernos até, e muita gente trabalhando, que é ao contrário aqui do Brasil, que você vê, ou outras fábricas que a gente visita, que são extremamente robotizadas, né? Que são fábricas onde você tem a oportunidade de ver poucas pessoas. Lá não. Por que eles fazem isso? Porque precisa dar emprego para as pessoas. Então, não é porque a fábrica não é moderna, é porque precisa realmente ter pessoas trabalhando. Então, a Índia, todos os empresários, o próprio governo se preocupa muito com essa população para dar emprego, porque a população é extremamente alta. Quer um exemplo muito claro? A gente vê pessoas, carros pequenos rodando na Índia. Aliás, o trânsito lá é um caos, aquele que vocês veem, aquele que vocês veem na internet aí, depois vocês podem buscar na internet o trânsito na Índia. E a buzina realmente é o que funciona lá. Então, você está andando e você vê carros pequenos com motorista. Não você só vê carros grandes com motorista, você vê carros pequenos com motorista. Por quê? Exatamente para dar emprego. Então, culturalmente, isso já vem crescendo cada vez mais na Índia. Mas, voltando ao assunto da fábrica, nós vimos uma produção moderna e uma produção excepcional em termos de volume de Mancozeb. E uma das perguntas que nós fizemos para os diretores da indústria lá, qual essa responsável pela produção de Mancozeb no mundo? Então, eles falam em torno de 70%, acima de 70% da produção de Mancozeb no mundo. E aí, segundo eles, a perspectiva deles é que o Mancozeb perdure aí por muitos anos, e principalmente o Brasil utiliza muito Mancozeb, que é o multissítio hoje, que a gente fundamental para nós mantermos as moléculas de fungicidas que a gente tem no Brasil hoje. Então, essas fábricas estão em plena produção. Segundo eles, não corre o risco de desabastecimento, tá? E com essa guerra tarifária e algumas coisas que estão acontecendo no mundo, a Índia é um país que tende a crescer. Por quê? Mão de obra barata, eles têm mão de obra barata, tem bastante matéria-prima, ou deles, ou matéria-prima importada da China, então é perto para eles lá. Então a Índia é um país que a gente enxerga que vai continuar crescendo bastante. Porém, existem algumas limitações ainda de população, de educação ainda. Não são todos que têm acesso direto a essa educação, mas é uma coisa que impressiona pelo tamanho. E segundo as informações que nós temos, a Índia vai ser no futuro um país muito emergente para os próximos anos aí. Dentro disso, nós vimos que a Índia também, voltando um pouco do assunto nós fomos para visitar 2 fábricas, depois nós fomos visitar laboratório em Mumbai. Em Mumbai eu fiquei extremamente impressionado, porque em Mumbai nós ficamos em um hotel, logicamente, muito bom, e você via, a hora que você saía em frente, já tinha praia ali, muita gente. Você fica impressionado, a hora que você sai assim, você passa em frente. De manhã a gente saía para fazer aquela caminhada antes dos compromissos, e a gente via que já tinha muita gente na praia. Nós pegamos um dia de feriado lá, então tinha muita gente. À tarde você passava, tinha gente, e à noite muita gente. Então, assim, realmente a população procura não ficar muito em casa, que a gente vê. Você vê na rua um trânsito muito grande. Aqueles tuk-tuk, não sei se o pessoal conhece, os tuk-tuk, que seria aquelas motonetas que você tem a moto e você tem a casinha atrás, que vai 2 ou 3 pessoas. Você vê de monte isso nas ruas. Até eu andei de tuk-tuk, é muito legal. É o Uber deles. Mas você vê, ao mesmo tempo que você vê vários tuk-tuk, carros pequenos, você vê Mercedes, você vê Lamborghini, que você vê Ferrari andando nas ruas, tá? Então, existe um contraste muito grande nisso aí. E depois nós tivemos a oportunidade de visitar
o laboratório da UPL Mundial, que fica em Mumbai, nós vimos, para mim, um dos melhores laboratórios em termos de equipamento que eu vi na minha vida. Então, um laboratório extremamente moderno, aonde que equipamentos que até então eu não tinha visto. Nunca tinha visto no Brasil, por exemplo. No Brasil e em outros países, inclusive, tá, que eu já visitei. Então, eles estão extremamente adiantados nisso aí. E uma das coisas que chama atenção na Índia eu vou falar de poder intelectual dos indianos. Então, você vê os indianos, assim, muitos com doutorado, pós-doutorado, e você vê que o nível intelectual deles é muito alto. Então, realmente, tudo aquilo que você vê, tem muitos indianos que vão para outros países, como Estados Unidos e outros aí, realmente se destacando muito no mundo, eles realmente, você vê que tem, e aqueles que estão lá, que nós visitamos, um poder intelectual muito grande. E nós vimos que eles estão preparando novidades também, que ainda, logicamente, eles não puderam nos contar, mas eles deram um indício de muitas coisas novas que estão vindo para a agricultura. Então, esse laboratório que nós vimos em Mumbai, para mim, foi uma surpresa, na minha opinião, foi uma surpresa enorme, pelo nível, não só intelectual, das pessoas, dos cientistas que estão ali, e principalmente dos maquinários, todos equipamentos que eles têm a nível de laboratório. Tivemos a oportunidade de visitar a estação de pesquisa no campo, é uma coisa fantástica, onde nós vimos que lá a cultura do algodão é forte, lá na Eles Índia. visitaram mais algodão ou outras culturas também? Eles são fortes em algodão e outras culturas, tá? Eu vou falar um pouco de pulse depois, que você me lembra de falar de pulses aí. No algodão, eles têm um problema sério lá com uma lagarta chamada Spodoptera litura, tá? Essa Spodoptera, semelhante à Spodoptera de pernas que nós temos, mas é predominante para eles lá, chama-se a litura. Então, tem muitos estudos nessa linha lá, de Spodoptera litura. Problema com bicudo não é problema para eles lá. Sério? Tá? Doenças também tem, mas numa proporção muito menor que a nossa aqui. O bicudo não chegou ou porque Não, eles têm, mas numa proporção bem baixa. Ele não se envolve tão bem lá na região lá. E nós vimos, por exemplo, que a ramulária, por exemplo, lá tem também, mas também não se envolve tanto para eles lá quanto no nosso país. Ou seja, o nosso clima é muito mais favorável. As regiões dele, tem regiões que não chove tanto também, então acaba tendo uma pressão muito menor, não só de pragas e doenças lá naquela região que nós tivemos lá. Tudo muito manual, tudo muito manual. Você vê lavouras muito pequenas, aonde que o produtor está com os seus funcionários ou filhos, né? A grande maioria são filhos, e aonde faz tudo muito manual. Também tivemos a oportunidade de já ir num grupo maior, aonde que esse grupo já tem plantio de cana-de-açúcar, que é interessante lá para a região também, e eles já são mais, vamos falar assim, mais empresarial. Então, você vê de tudo, desde a cultura muito pequena, você vê a cultura mais a nível empresarial. E tende a crescer. Médio, mais ou menos, é parecido com o médio nosso aqui, né? Que a gente tem. Então, você vê que a Índia, a gente vê que vai crescer muito, né, nessa linha aí, principalmente na agricultura. E falando de pulses, o que seria o pulse aí que o pessoal, às vezes, que está nos assistindo não conhece tanto? A Índia é um país que produz pulses, que a gente chama, e está querendo importar muito pulses do Brasil. Quais são as culturas pulses? Nós estamos falando de gergelim, nós estamos falando de feijão, mungo. São culturas que têm para eles um valor muito agregado alto. Porque na Índia todo mundo sabe que o consumo de carne animal, principalmente procedente de vaca ou de gado, aí, eles não podem fazer. Então, eles estão procurando cada vez mais proteínas através de soja, proteínas, pulses, que a gente chama de culturas menores, aí que eles chamam. Então, eles acabam consumindo bastante, tá? Inclusive, numa dessas... essas viagens são muito boas, porque você acaba... Nós fizemos numa reunião que estava lá, eu vou até citar o nome das pessoas que estavam junto conosco, né?
O Marcon, que é o CEO Brasil da Origem hoje, estava conosco. O Cristiano Figueiredo, que é diretor comercial da UPL Brasil. O próprio Irã Santana, também diretor e gerente comercial da Origem Brasil. O Robson Serafim, que é diretor de marketing do UPL. E o Paulo Laurenti, recentemente foi promovido a diretor de marketing Origem Brasil. Com outros colegas que estavam aí, o Paulo Assunção, que é grande amigo meu lá de Tangará da Serra, o Márcio Grossain, o próprio Milton de Tocantins, o Elvis, que estava conosco. Tinha muitas pessoas muito boas nessa viagem. E numa das visitas que nós fizemos, numa das escritório que compra muito Pulse, nós estávamos vendo, na hora foi fechado 20 toneladas de Pulse lá. O diretor já comprou da Origem, então, na região do Mato Grosso ali, onde produz muito feijão miúdo ali, que é o feijão mungo ali, já fechou uma carga em torno de mais de 20 mil toneladas na hora lá. Então, assim, eles estão sedentos por negócio, a gente vê que a Índia quer fazer negócios nessa área de pulses, principalmente, e área de algodão. Então, é uma coisa que para nós, eu que lido muito com algodão, para mim foi uma viagem extremamente interessante para a gente, além de prospectar mercado, conhecer as fábricas, conhecer a cultura indiana e conhecer como é que eles fazem negócio aí. Uhum. Caçuia, eu estava vendo aqui, pesquisando rapidamente, né? A Índia ainda, a agricultura representa aproximadamente 50%, né, da força de trabalho na Índia, né? E a gente está vendo aqui que as principais culturas é arroz, trigo, milho, leguminosas no geral, né? Um pouco do algodão. Quando você esteve na embaixada, eles passaram um panorama de como é a agricultura da Índia e por que aparentemente parece que ela não prosperou, evoluiu nos últimos anos ou evoluiu? E como que é a parte de irrigação? Eles Não, têm a Índia tem prosperado, tem crescido nos últimos anos, né? A Índia tem visto a agricultura, por ter muita gente, então precisa ter, a agricultura dá muito emprego lá. Então, naturalmente, você vai passando pelas estradas ou visitando propriedades, você vê que tem que ter muita gente. Por isso acaba que a mecanização não pega muito, né? Exatamente, porque é um país que tem uma população enorme e continua crescendo. Então, lá não é proibido ter filhos, como na China foi há um tempo atrás, né? Então, eles continuam crescendo muito. Então, a gente vê que na Índia é um país que está em emergência, continua crescendo para os próximos anos e vai crescer muito. E o que a gente tem visto que a Índia, nessa viagem nossa, o que nós vimos? Que a Índia está investindo em infraestrutura. Você vê que as estradas estão melhorando muito, você vê que estão construindo muito viadutos estratégicos, logística, eles estão investindo em logística. Então, a Índia investe. Uma das coisas que eu perguntei bastante, inclusive, lá, estão investindo cada vez mais também na área de educação, muita gente estudando e algumas tendo a oportunidade de ir para fora. E o que eles fazem? Essas cabeças brilhantes, algumas ficam para fora e outras retornam para o país para ajudar exatamente o país a continuar crescendo nisso aí. Então, essas culturas que ele depende exatamente 50% hoje, aproximadamente, da agricultura, com o tempo, essa vai diminuir. Porque ela está investindo em indústria. Você vê Mumbai, você vê prédio construindo para todo lado, indústrias. Nós passamos perto do porto lá, escoamento através do oceano lá. Então, a Índia tem um projeto de futuro de crescimento muito grande. Tá? E, logicamente, adequar essa população que hoje você vê muito contraste na população indiana ainda. Logicamente, pelo tamanho da população e pelo tamanho desse país que é enorme lá. Trazendo alguns dados aqui, né, para contribuir com a conversa, eu estava olhando, na Índia hoje tem uma área estimada de 12 milhões de hectares da cultura do algodão, enquanto no Brasil nós temos aproximadamente 2 milhões de hectares no mundo todo.
E a produtividade média lá, a Caçuia vai confirmar, mas está em torno de 1.175 quilos, que é aproximadamente 78, 80 arrobas por hectare. Né? Enquanto no Brasil, nós ultrapassamos aí os 4.500 quilos, 5.000 quilos, né? Acima de 300 arrobas por hectare médio, né? Em alguns casos. Tem áreas aí chegando, né? Médias acima de 400, alguns picos de 500 arrobas já também. Né? Então, você vê que a área de plantio, né, é muito grande. Você vê 12 milhões de hectares, é um país que planta mais que a China, você pode pesquisar a China aí quando está plantando, só que, exatamente, não existe tecnologia. E uma das coisas que até o embaixador perguntou para nós, por que o Brasil produz tanto e a própria Índia produz? Primeiro, logicamente, os materiais pouco adaptados ainda para a Índia. O nível tecnológico deles é muito mais baixo do que o nosso, né? E é a necessidade de ter gente no campo. Então, o Brasil hoje já passou por uma revolução verde muito alta e vai continuar cada vez mais. O Luiz Eduardo falou aqui agora que nós temos áreas aí produzindo acima de 400 arrobas por hectare. Nós temos... Média, né? De média, nós temos, acabando de ver aqui, recebendo relatório aqui, estou acompanhando em tempo real aqui o relatório, nós temos áreas aí com média acima de 400 arrobas por hectare já colhendo. Mas tudo isso é o nível tecnológico que a gente vem empregando. E ainda a Índia não tem esse nível tecnológico. Vai crescer? Na nossa visão, vai crescer, mas muito lentamente isso aí. Tá? Se a Índia, com 12 milhões de hectares, começar a produzir muito algodão, aí vai sobrar muito algodão para o mundo também. Então, cada país tem proporcional a isso aí. Tá? E outras culturas, você falou bastante de trigo, a gente viu bastante trigo lá, o próprio milho lá, mas também com produtividades baixas, né? Fora os pulsos que eu acabei de comentar aí. Então, é um país que eles vão investir, mas eu não vejo a curto prazo um crescimento tão grande em produtividade na agricultura deles. Mas eles estão investindo, tá? Isso aí a gente vê. E como aconteceu na China, para mim é um processo que vai acontecer na Índia. O que aconteceu na China? A economia chinesa crescendo, muitos chineses foram para a cidade e acaba tendo outros empregos e aí a própria ficando uma geração mais velha na agricultura. E o que vai acontecer na Índia exatamente vai ser isso aí. As gerações mais novas estão procurando cada vez mais oportunidades nas cidades e ficando uma geração um pouco mais antiga dentro da agricultura. Porque a agricultura ainda lá naquele país remunera muito pouco também. Mas a hora que você vai para a cidade, mesmo esse pessoal mais novo, você vê que não há emprego para todo mundo. Então, uma séria dificuldade social nesse país. Você vê, o Brasil é 2,5 vezes maior em território que a Índia, e a população lá é 7 vezes maior que no Brasil. Então, é gente mesmo, né? É muita gente. E há uma tendência, né? Você olha aqueles gráficos, os estudos para 2050, alguns países estão retraindo, né, o aumento populacional, diminuindo. Em contrapartida, a Índia é um país que aumenta, né, até 2050, dentro das estimativas, ela continua crescendo a população. Né? Talvez depois, até 2070, 2100, ela venha nesse decréscimo, né? Mas até 2050 é um dos poucos países aí que continua crescendo a população. E nisso, quando ela começa a crescer, a população, o consumo também vai aumentar, né? Porque você vê a população enorme, vai... Então, eu vejo assim, essa viagem para mim foi muito importante para a gente ver a questão, o que o Brasil pode contribuir com tudo isso. Para mim, a principal que ficou é o algodão e também os pulses que eu acabei de falar. Porque quando você pega milho, trigo, essas coisas, eu vejo que não é tão relevante nós exportarmos para lá, mas o próprio algodão é muito relevante nós exportarmos para lá e esses pulsos que eu acabei de falar também. E em termos de pautas, né, que eles estejam conversando, porque hoje quando a gente participa dos eventos, até os eventos produzidos pelas próprias empresas, né, multinacionais, o pessoal tem falado muito de crédito de carbono, fala muito de sustentabilidade, né, de agricultura regenerativa. E existem essas pautas lá também ou são outras? Eu vou falar que nós tivemos a oportunidade de jantar, nós estivemos na casa do chairman do grupo o PL, que é o Jay Jaroff. O Jay é uma pessoa espetacular, extremamente simples,
Só para vocês terem uma ideia, o Jay ele tem negócio em 138 países. Nesse jantar estava presente o irmão dele, o pai, a mãe, as esposas também estavam presentes nesse jantar e olha só que legal, ele levou toda a diretoria para o jantar conosco. E o Jay, eu já tive a oportunidade, conheço o Jay desde 2012. Ele já esteve aqui em Luiz Eduardo Magalhães, esteve com o nosso escritório, tive a oportunidade de viajar com ele para a África do Sul, já tive outras oportunidades de conversa com eles no escritório em São Paulo. E uma das coisas que o Jay fala, nós tivemos aí um dia numa das casas dele da Índia, né? Que a residência principal dele fica, se eu não me engano, em Londres hoje. Ele tem em Mônaco, também tem vários países, mas a principal é em Mônaco, em Londres. Mas lá na Índia, e depois nós fomos no outro dia no escritório central dele, que é um escritório enorme lá, e nós fomos conversar exatamente isso das pautas, né? E o Jay, com toda a humildade dele, olha só, um cara que tem negócio, ele quis nos ouvir junto com os outros colegas que estavam lá, o que nós podemos contribuir, o que nós estamos fazendo, o que nós podemos contribuir exatamente nessa linha, a questão ambiental. Tá? Então, ele nos perguntou o que a gente tem feito bastante no Brasil. Nós comentamos muito dessa área de rotação de cultura, que nós fazemos bastante, da integração lavoura-pecuária, nós comentamos bastante. Nós comentamos muito dessa área de biológico, que a gente está avançando bastante no Brasil, não só biológico de solo, mas biológico de parte aérea também, que nós temos avançado bastante. A integração entre químicos e biológicos nós temos feito bastante. A integração da parte de biota do solo, nós comentamos bastante com ele que nós estamos fazendo. Então, tudo isso, nós demos um panorama para ele, o que nós estamos fazendo no Brasil. E uma das coisas que o Jay falou assim, eu como empresa, o que eu posso contribuir para tudo isso, para melhorar? Que sugestão vocês me dão? Olha só, eu acho isso fantástico, quando você tem a oportunidade de não visitar, junto com todos os diretores que nós somos aqui do Brasil, e o CEO mundial da UPL pedindo opiniões. E uma das coisas que ele falou que eles estão fazendo, eles estão estudando cada vez mais, eles têm colocado toda a equipe, uma parte da equipe dele, para estudar exatamente o que eles podem produzir de novo para entrar nessa nova geração. Ele comentou muito nessa área de biológicos, eles comentaram bastante na área de extratos naturais que estão vindo, né? Formação de peptídeos que tem. Então, nós estamos vendo que também eles, apesar de ser um país que precisa de muita mão de obra, essas coisas e tudo mais, mas ainda não está muito avançado nessa área, mas estão extremamente preocupados com o que eles podem fazer. E nessa questão de crédito de carbono, na própria Índia, eles estão incentivando o plantio de gramíneas, estão incentivando plantio para que possa sequestrar cada vez mais carbono. Mas é uma preocupação constante deles, isso aí, e principalmente nas fábricas que nós vimos, a questão cada vez mais preocupando com as pessoas, preocupando com o bem-estar de todos os funcionários, colaboradores que eles têm nesse sentido também. Aproveitando aí, né, uma dica para os nossos ouvintes e parceiros, né, o Caçuia comentou aqui do Jay, um exemplo de liderança, né, eu já o conheci pessoalmente também, tive o prazer, e você vê que marca, né, ele quer escutar as pessoas, ele quer aprender. Então é aquele ditado, né, quem escuta mais aprende primeiro, quem aprende primeiro sai na frente. Você vê que um cara que tem negócios no mundo inteiro, né, tem um nível de conhecimento altíssimo e sempre buscando escutar, né? Todos que chegam perto dele, ele sempre teve essa característica de escutar, entender de que forma que ele pode e a empresa pode colaborar, né, com o mundo melhor. Então fica uma dica para todos aí, escutar primeiro sempre ajuda. Sabe um negócio legal que eu estava no jantar e eu estava conversando com o irmão dele lá, o irmão dele contando que numa das viagens que ele faz para o mundo, um dia ele chegou num país lá e estava andando e viu lá o PL. Ou seja, ele estava andando num país que ele nem sabia que ele
tinha negócio naquele país, ele viu que ele tinha. Então, assim, você vê os caras têm tanta coisa e eles realmente acabam tendo um processo muito grande para controlar tudo isso aí. E isso aí a gente vê que tem visto cada vez mais o crescimento dessa empresa. E uma coisa que o Jay falou muito para nós, que o Brasil é uma prioridade muito grande para eles, que eles querem continuar investindo cada vez mais nessa área aí, para que o Brasil, eles possam contribuir cada vez mais. Também o próprio Marcon e o Cristiano Figueiredo, que estavam conosco, junto com toda a equipe deles lá, eles falaram que querem investir muito, tá? Eles estão reformulando todo o processo já que eles têm aqui no Brasil. Esse processo Coorigion é um processo recente e eles estão amadurecendo cada vez mais. E nessa fase, eles vão estar investindo muito em produtos novos aqui para o Brasil, para que a gente possa, a agricultura nossa possa continuar crescendo. Nessa área de fungicidas, na área de inseticidas, na área de biológico, eles estão investindo cada vez mais para que possam continuar crescendo bastante nesse sentido aí. Então, pessoal, é uma coisa assim, essa viagem para mim foi uma viagem fantástica. O próprio Irã, tive a oportunidade, o Irã estava aqui ontem aqui comigo, nós tivemos a oportunidade de almoçar junto, ele com outro diretor, que é o Urias, que estava aí ontem também. A gente comentou bastante do cenário brasileiro para os próximos anos, né? Isso foi uma pauta de conversa muito grande lá dentro das nossas reuniões. Então, resumindo, a viagem da Índia é um país que tem, primeiro, muito contraste. Você vai ver pessoas muito pobres, você vai ver pessoas muito bem de vida, você vai ver... Obrigado. Você vai ver pessoas que querem estudar, capacidade intelectual muito grande. Só para descontrair um pouco, uma das coisas que quando você for para a Índia, principalmente nesse momento, para escovar os dentes, você tinha que escovar com água mineral. Só para vocês saberem, escovar os dentes tem que escovar. Por quê? A água ainda lá precisa de muito tratamento, então, logicamente, eles têm uma imunidade muito maior do que a nossa, então é uma das coisas que a gente tomava bastante cuidado. Da equipe toda, só um passou mal lá, porque tomou um suco natural. Você tem que tomar esse cuidado lá, líquido, então, preferencialmente ou água mineral ou tomar produto que já seja processado, alguma coisa lá, para evitar alguns piriri aí, perrengue que você pode ter. A comida lá, nós comemos bastante lambe, que seria cordeiro, tá? Frango bastante, carne de boi nada, muita batata, muita massa, isso mas extremamente apimentado a comida lá, tá? Tanto é que a hora que nós chegamos no Brasil, nós tínhamos... o nosso voo demorava um pouco para pegar a conexão. Primeira coisa que eu, o Paulão, o Manga, que estava lá junto conosco, que é o Márcio Grosserim, o que nós juntamos lá? Fomos para a churrascaria comer. Foi a primeira coisa que nós fizemos. Fomos para a churrascaria comer. Então, assim, é interessante tudo isso aí. Culturalmente, você vai ver muitas coisas que pode ser melhorada bastante. Tem coisas excepcionais, mas o governo ainda está investindo para melhorar muito essa questão de educação, e principalmente pelo nível altíssimo de pessoas que tem lá, tá? Então, para mim foi uma viagem extremamente interessante, aonde que eu tive a oportunidade de ver e, principalmente, nós tivemos a oportunidade de prospectar negócios. Isso é uma coisa que toda viagem que eu faço, além da parte técnica que nós temos, a parte cultural que a gente faz, mas a gente vai olhar também o que o Brasil pode acrescentar para esse país e que esse país pode acrescentar para o Brasil também. Bacana. Antes de viajar para os Estados Unidos, né, eu tinha um ponto, né, que eu queria comentar, o que o senhor já adiantou, mas entre uma safra e outra a gente não para, né? Então, pelo contrário. E é nesse momento que a gente consegue, né, nessas viagens, nesse intercâmbio, né, de fato, enxergar, né, o que tem lá fora que a gente pode trazer e melhorar aqui dentro também, né, enquanto é processo, enquanto a levar novidades, inovações para os clientes e tudo mais, né? Caçoeira, e nessa viagem da Índia, assim, como é que você poderia classificar, né, em um exemplo,
Qual o insight principal para a sua inteligência agronômica, para os clientes, né, da consultoria, que você pode trazer assim, que vai ajudar no dia a dia? Primeiramente, que nós, no Brasil, nós estamos muito adiantados. Quando a gente olha a agricultura brasileira, pelo que nós fazemos e principalmente que o produtor faz, né? Quando eu falo nós, é produtor, tá? Porque eu também sou produtor. O que nós fazemos, não existe o que outro país faz no mundo. Então, dentro da porteira, nós somos excepcionais. E lá, é aquilo que eu falei, as oportunidades são, o que a Índia pode nos ajudar? Capital intelectual. A Índia tem um capital intelectual que eles investem muito nesse capital intelectual, que nós, no Brasil, nós precisamos cada vez mais investir nesse capital intelectual. Porque você vê o nível de pesquisas aonde que nós tivemos a oportunidade de visitar. Lógico que nós somos nos melhores lugares da Índia, mas o que eles estão investindo em novas tecnologias que vão vir para o futuro, é isso que eu trago de aprendizado de lá para cá. Tá? Então, negócios que eu acabei de falar aqui agora, que nós podemos estar fazendo intercâmbio cada vez mais com a Índia em alguns produtos que nós podemos exportar para lá e também o que nós podemos exportar da Índia para cá, tecnologia. Eles são muito fortes nessa área de... Vou citar só um exemplo. Pelo o fuso horário, teve um dia lá que eu acordei, era 3h30 da manhã, no apartamento, assim, eu abri a janela, fui ver lá, no outro lado, assim, tinha um prédio totalmente iluminado, o pessoal trabalhando. Ou seja, o pessoal estava, a e-commerce, estavam fazendo do outro lado, então o pessoal estava trabalhando para outros países, né? Então, que lá era 3h30 da manhã, mas em outros países você tem vários horários. Então você vê que a Índia também não para. Eles estão trabalhando 24 horas e a mão de obra é uma das coisas que a gente vê bastante isso aí. A Índia está fazendo muito isso aí. Então é interessante. Você vê, você aprende muito nessas viagens. É o que eu falo que para nós, graças a Deus, temos essa oportunidade de estar visitando e nós vamos levar cada vez mais esse nível de informação para os nossos ouvintes aí. A gente mostrar que não é só o Brasil. Todo mundo está trabalhando cada vez mais e é isso que nós precisamos fazer. Eles são muito fortes em programação, né? Teve uma notícia recente de uma startup que foi... Não sei se vocês viram essa notícia. Inteligência artificial? Que aí o pessoal descobriu que na verdade, eram pessoas por trás, 1 milhão de indianos lá digitando, respondendo. Acho que só lá, então, seria possível acontecer isso, né? Mas isso é uma coisa assim, interessante que vocês dois acabaram de falar. Uma das viagens que eu estava na China e uma coisa que foi perguntada por uma pesquisadora chinesa na época. Ela falou assim, a pergunta foi, o que na China vocês vão, como pesquisadores, vocês vão descobrir nos próximos anos? Ela falou assim, eu não sei o que nós vamos descobrir. Eu só sei que nós vamos descobrir primeiro. Sabe por quê? Porque enquanto tem países que têm 5, 6, 10 pesquisadores pesquisando, nós temos 100, 200, 300 mil pesquisadores pesquisando. Lógico, eu citei números aí, mas a proporção... Então, assim, é muito maior do que isso aí. Ou seja, aonde que tem muito mais gente pensando, eles estão investindo em educação, estão investindo em tecnologia e tem pessoas para isso. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção nesse país que tem população alta, mas tem capacidade intelectual muito alta. É isso que eles fazem. E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio aqui é um oferecimento da Bioqualitá. A Bioqualitá é referência em biosoluções sustentáveis para a agricultura, oferecendo produtos inovadores como bioestimulantes, biológicos, condicionadores de solo, mix de plantas de cobertura e adjuvantes. Com 7 anos de mercado, é pioneira em economia circular e agricultura regenerativa. Distribuidora oficial da Bioibérica, traz a exclusiva tecnologia Enziner para transformar a produtividade do seu campo. Bioqualitá, o futuro do agro, agora. Maravilha. Vamos partir para a próxima, então? Vamos viajar?
Vamos agora para Alemanha ou os Estados Unidos? O que vocês preferem? Vamos para os Estados Unidos, deixar para o pessoal nosso que vai ficar aí. Eu tive mais tempo na Alemanha. Vamos passar para os Estados Unidos, o pessoal já conhece mais, deixar a Alemanha por último aí. Pode ser? Certo, claro. Então vamos lá. Então vamos lá, Kazuya. O que você viu? Primeiramente, né, qual foi o objetivo da viagem para os Estados Unidos? E da mesma forma como você contou, o que você viu de mais interessante, começando pela cultura lá, de diferente? Perfeito. Eu tive a oportunidade de ser convidado, eu e o Rogério. Nós tivemos a oportunidade de ser convidados. O Adriano Vilas Boas, o Marcelo Lima, o Pedro Marcelino, o Jairão também, o próprio Luiz Lopes, a Paula Marcon, nos convidaram para fazer uma visita na fábrica deles. Então, nós fomos lá, tivemos a oportunidade de chegar lá. Primeiro dia, nós fomos visitar a Universidade do Texas. Para quem conhece aquela região, o Texas é uma região que se produz muito algodão, tá? E ali você tem algodão tanto sequeiro quanto irrigado também. Então, é uma oportunidade única, principalmente para quem lida mais com essa cultura como nós. Estavam outros colegas lá também juntos, né? De outras consultorias que estavam junto conosco. Nós fomos primeiro na Universidade do Texas. E aí nós tivemos a oportunidade de estar... quem nos recebeu lá é um brasileiro que está fazendo doutorado lá nessa Universidade do Texas. E aí esse brasileiro ele está fazendo especialização na área de entomologia. E conversamos bastante, ele já está com sotaque americano, impressionante. O cara vai lá e vai se acostumando, e sotaque, eu achei que ele era americano falando português, mas ao contrário, ele é brasileiro falando português com sotaque americano, né? E aí, depois nós fomos para a sala, onde que teve uma apresentação para nós, onde que nós vimos quais são os problemas que são emergentes naquela região, tá? E uma das coisas que nós vimos lá, mostrou para nós, começou a falar de lagartas, começou a falar de alguns problemas que eles têm lá nos Estados Unidos. Para a soja, pessoal, o principal problema de pragas lá chama-se laigos. Laigos é um percevejo, tá? E esse percevejo, ele causa uma desordem funcional e acaba a planta não produzindo bem. E esse percevejo ataca tanto a soja quanto o próprio algodão. Para vocês terem uma ideia, algumas regiões faz 6, 8 aplicações para laigos, tá? E o que ele faz? Ele injeta algumas toxinas na planta e essas toxinas causam a desordem hormonal na planta que acaba a planta não produzindo, tá? Ela fica louca. Isso é uma coisa, problema para eles lá. E lagartas também, também Spodopsis, gênero Spodopsis também é um problema. Vocês viram que a gente fala muito Spodopsis porque é um problema mundial hoje, tá? E eles vêm crescendo bastante nessa área. Agora, uma das coisas que me chamou muita atenção, tanto o professor que nos recebeu, uma das coisas que eu gosto muito nos Estados Unidos é assim, pessoas que estão a nível de doutorado, pesquisadores, são professores, mas eles fazem muito campo também. Como nós, consultores, eles estão, como alguns pesquisadores nós temos aqui no Brasil, eles, além de dar aula, eles são muito presentes no campo. Muito presentes no campo. E você vê o cara lá de calça jeans, camisa xadrez e bota mesmo, é o cara que vai para o campo lá, ele tinha recém-chegado do campo lá, e uma das coisas que eles nos chamaram a atenção muito grande é o crescimento da cigarrinha do milho lá nos Estados Unidos, tá? E aí, quando você vê lá, eles perguntando, porque eles não têm conhecimento, na realidade, ainda naquela região, o que é a cigarrinha, qual que é o potencial dela de dano e que seria para ajudar no controle disso aí. Então, foi muito bom que nós, além de aprendermos muito lá, nós levamos um pouco da experiência nossa, porque cigarrinha do milho, que é da Albolos Mais, nós temos uma experiência desde 2014 aqui na Bahia, né? E não só na Bahia, com outros estados. Então foi interessante essa troca de ideias e eles realmente fiquem de olho aí, pessoal, que a questão da Albolos Mais vai ser um problema seríssimo em algumas regiões dos Estados Unidos, porque eles plantam muito milho.
né? Então, é uma questão crescente nisso aí. E lá na universidade, eles deram toda essa questão de resistência de algumas pragas que estão nos Estados Unidos. Falaram muito do bicudo lá, como eles têm feito controle, que eu já viajo algumas vezes para os Estados Unidos e a gente vê que eles realmente são muito eficientes. Porém, o bicudo nos Estados Unidos, por que ele não estoura? Porque lá eles têm neve. É uma das coisas assim, apesar que algumas regiões não têm neve. Essas regiões que não têm neve, alguns lugares do Texas mesmo que não tem neve, o que eles fazem? Armadilhou lá, apareceu um bicudo lá, por exemplo, o que eles fazem? Vão lá e fazem pulverização exatamente próximo àquela região, numa área maior, para que eles possam eliminar realmente isso aí. Com isso, o produtor acaba tendo um custo de produção muito baixo. Tá? Então, essa é a primeira oportunidade. Nós fomos lá, nós vimos uma das coisas que na universidade lá, também eu já tinha tido em outra universidade do Texas, nós estivemos lá, e aí depois nós fomos para o campo, visitar a lavoura. E para mim, que é a parte que eu adoro fazer, e aonde que nós vimos, primeira coisa, a hora que nós descemos no campo, nós vimos uma planta que é de caruru, que é o problema deles lá maior, que é uma erva daninha chamada Amaranthus palmaris. A Amaranthus palmaris é uma planta de caruru. Para quem conhece aqui no Brasil, nós temos destacando muito Amaranthus híbridos, nós temos outros Amaranthus aqui no Brasil, mas o palmaris lá para eles é resistente a 6 modos de ação ou 6 mecanismos de ação diferentes. Então, primeira coisa que eu desci, nós vimos lá essa planta, por exemplo, uma planta adulta que cresce mais ou menos 1,2 a 1,3 centímetros dia, ela pode chegar a 1.800.000 sementes, um pé só. Então você vê o tamanho do problema que eles têm lá com isso aí. E aí, lógico, chamando a atenção, que nós perguntamos o que eles fazem para controlar essas plantas de Amaranthus palmaris. Primeiro, é o herbicida pré-emergente, logicamente. O segundo é a tecnologia. Tá? E aí, ver se ainda glufosinato funciona em algumas regiões, porque já é resistente a LS, glifosato, fotossistema 1, fotossistema 2 já é resistente, tá? Então, eles já têm uns problemas seríssimos. E aí, a Amaranthus palmaris, eles ainda, com tecnologia para o algodão, especificamente falando agora, eles controlam ou com glufosinato, ou com jato dirigido, ou com dicamba. Tá? É onde que eles controlam. Logicamente, tomando muito cuidado com a questão de deriva, tanto de cama quanto 2,4-D. Então, eles tomam muito cuidado em relação a isso aí. Aí nós fomos para o campo, nós fomos ver a questão de doença. Lá, nós vimos mancha-alvo, que é corinéspora, tá? Nós vimos alternária, nós vimos cercóspora no campo, mas nos níveis muito baixos. Por que nós vimos nível muito baixo lá? Porque nessa área que nós fomos ver, a irrigação é por sulco. Ou seja, por sulco, a irrigação vem por baixo, né? São sulcos que é feito, só solta água, gasta muito mais água que nós aqui no Brasil, porque é uma região que não chove tanto onde nós estamos. Então, eles acabam tendo um custo maior com água, porém, para a doença eles acabam economizando, que você não vê tanta doença, porque você não tem o respingo da chuva que bate no solo e leva a doença para cima, né? Então, é uma das coisas muito interessantes que nós vimos lá. Nos Estados Unidos, pessoal, as produtividades americanas, se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver, o nível de produtividade do algodão americano não é tão alto igual aqui onde nós temos no Brasil. Porém, eles têm um custo mais barato, porque surgiu uma praga, que eu falei, bicudo, o governo vai. O governo faz isso, tá? Ele acaba segurando tudo isso aí. Então, eles investem muito para prevenção. E isso, o próprio governo ajuda bastante isso aí, a região como um todo. Aonde que eles gastam mais? Estão gastando mais em herbicida, realmente, que eu acabei de falar para vocês, aonde que é um dos maiores problemas. O Lygos é um problema sério para eles lá, que é esse percevejo, né? Tanto no algodão. Então, isso aí, para nós foi muito interessante o que eles fazem. Algumas regiões com matéria orgânica deles é altíssimo, os solos dele, então não precisa de tanta água. Lógico, nós somos numa região irrigada, mas região aonde que tem sequeiro, por exemplo, um solo com matéria orgânica
altíssima. Quanto que eu falo matéria orgânica altíssima? 3, 4% de matéria orgânica, né? Então acaba ajudando bastante, inclusive, para segurar a água no solo. Então, eles têm uma questão privilegiada, só que eles não produzem tanto igual nós. Então, a gente vê que é uma atividade um pouco, teoricamente, mais fácil. Agora, o que é impressionante naquela região, e todas as regiões que eu viajei dos Estados Unidos, você chega, você está dentro da estrada toda asfaltadas, todas as estradas secundárias, você sai da principal, vai para secundárias que vai para as fazendas, são todas asfaltadas. E você chega na propriedade da fazenda, é todo empedrado para chegar até a sede da fazenda. Então, e aí você está andando aqui, ali você vê algumas regiões já, a linha de ferro ou o trem já passando em frente à propriedade, depois aonde tem o trem já vai para a hidrovia, ou seja, o nível de infraestrutura ali para aquela região ou aquelas regiões que eu tive a oportunidade de visitar é muito alto. Então, eles são extremamente eficientes fora da porteira, onde que a gente vê toda... Por quê? Quando você tem um transporte por rio, é muito mais barato. Então, a questão de logística dele, de frete deles, acaba economizando bastante. Então, para nós, essa visita também, onde nós vimos outras culturas, mas eu vou ficar na principal, que é o algodão aqui, para nós foi muito interessante e a gente tem visto cada vez mais os Estados Unidos nessa área. Também, nós tivemos a oportunidade de visitar a fábrica da Agbaitec, que em 2013 eu tive na Austrália, quando teve o problema da Helicoverpa no Brasil, principalmente aqui na Bahia, eu conheci a Agbaitec lá na Austrália. Lá nós tivemos com o Anthony na Austrália, que é o fundador da Agbaitec na Austrália. Depois a Agbaitec, através do Anthony, vendeu para um fundo muito grande e esse fundo transferiu toda a produção, a fábrica enorme que tem lá, ali para os Estados Unidos. E aí, nós vimos como é que é o processo de fabricação desse vírus ali na fábrica. Então, é um processo extremamente controlado, onde você tem controle de temperatura, você tem controle de tempo de mistura, onde você tem tamanho do vírus ou das partículas que vai virar para que venha para a propriedade. Então, assim, o que é, na minha opinião, a grande dificuldade de vírus? É você ter lotes diferentes, que você vai ter lotes diferentes com diferente eficiência. E lá você vê que existe um padrão lógico de qualidade, aonde que esses lotes saem com menor que 90%, esses lotes são descartados. Então, o nível de qualidade para cada lote é muito bem controlado, onde que você vê que a hora que sai da fábrica, ela vai toda bem conservada. Para chegar aqui no Brasil demora, logicamente, que vem de navio, mas com todas as condições necessárias de refrigeração, essas coisas e tudo mais, vai chegar um produto de altíssima qualidade. Sempre preservando. Então, isso é uma das coisas que eu já tinha visto de químicos, mas de biológico eu tive a oportunidade de visitar uma aqui no Brasil, e agora lá, a de vírus é a primeira que eu visito. Primeiro foi na Austrália e depois agora nos Estados Unidos. E o que eu vi de diferença da Austrália com os Estados Unidos? Na Austrália era um projeto muito menor, um projeto um pouco mais artesanal, vamos assim falar, e nessa aqui uma escala muito maior, uma escala industrial. E controle de qualidade cada vez melhorando mais. Então, essa é uma das grandes preocupações. Nós tivemos reunião lá, o Marcelo Lima, que estava capitaneando toda a reunião e junto com o Pedro lá, Marcelino, eles nos mostraram, junto com todos os doutores que estavam lá, mostraram todos os processos etapa por etapa. E uma das coisas assim que chama muita atenção como é que, uma das coisas que nós perguntamos, se a gente vê que a demanda vai crescer, como é que eles fazem? Então, eles têm um processo
todo, eles guardam muita a matéria-prima, eu vou chamar assim, e de acelerar essa matéria-prima com qualidade. Então, eles conseguem atender, que é um mercado que tem crescido muito, é um mercado emergente maior, é o do Brasil, porque a Spodoptera frugiperda se espalhou por todo o Cerrado brasileiro e espalhou por parte do sul do Brasil também. Então, é o mercado mais emergente que tem para o vírus no mundo hoje, é o Brasil. Ou seja, a agricultura brasileira ela é fantástica, porque no mundo é o único lugar que nós fazemos ou 2 culturas e meio por ano. Nenhum outro país vai fazer 2 culturas por ano. Estados Unidos faz uma, porque depois lá ou faz muito frio ou faz neve. Então, eles não têm condição de fazer 2. E o Brasil tem essa oportunidade de fazer 2 ou 3 culturas, 2,5 por ano. Porém, lógico, nós criamos uma ponte verde para tudo isso. Mas essa ponte verde, e nós estamos controlando cada vez mais de maneira preservando muito essa questão ambiental, e aonde que a gente pode ver que a casadinha não só do químico com o biológico é cada vez mais crescente, tá? E uma das técnicas que eu tive a oportunidade, a gente está empregando, só para vocês terem uma ideia, pessoal, teve um congresso não, um seminário na Argentina há pouco tempo atrás, e o Dr. Gerson Guedes, que é um professor lá na universidade no Rio Grande do Sul, me ligou. Falou, Kassuya, eu estou fazendo entrevista com vários entomologistas e vários consultores do Brasil. E o seu nome foi bastante citado e eu queria ver como é que vocês estão fazendo o controle. E eu expliquei para ele como é que nós estamos fazendo o controle de Spodoptera. Aqui na Bahia, que nós temos uma pressão muito alta, em outros lugares que está crescendo. Primeiro, todo o nosso planejamento passa por eu voltar ao que eu fazia antigamente. O que eu fazia antigamente? É vacinar a planta para que a Spodoptera não deixe ela crescer em níveis altos, porque senão eu perco o controle dela. Por quê? Vocês devem ter visto em outros episódios nossos que as tecnologias têm perdido, né? E aí o que nós fazemos? Nós fazemos utilização de fisiológicos, nós fazemos de reguladores de crescimento, nós temos feito de químicos, nós temos feitos de químicos associados com biológicos, nós temos feito vírus hoje, nós temos feitos de produtos que são atrativos, né? Para controle de mariposas, de adultos, e também de confusão sexual. Ou seja, o Guedes apresentou isso na Argentina e ele falou, Kassuya, é o estado que melhor tem controle hoje, logicamente pela população, mas que mais tem feito isso aí para que a gente controle o Spodoptera. Então, hoje nós estamos utilizando várias ferramentas, e entre essas ferramentas foi onde que nós tivemos a oportunidade de incluir o vírus nessa história toda aí. Eu também, você citou, né, Kassuya, eu também não vou entrar muito nos detalhes do vírus, porque justamente a gente teve um episódio aqui, então, pessoal, acompanha aí no CultiveCast o episódio com o CEO, né, o diretor de marketing da AgBiTech, recentemente saiu, e aí você vai saber tudo sobre vírus, as tecnologias do pessoal, então não vou aprofundar muito nesse episódio aqui para a gente aproveitar outros assuntos. Aproveitem ver, pessoal, que esse foi um episódio muito interessante. Nós tivemos com o Pedro Marcelino, né, Josi? E ele contou muito da história, principalmente como é que foi o início do vírus no mundo, né? E depois a AgBiTech, e o que está sendo utilizado e quais são as perspectivas novas aí que nós vamos ter. Exatamente. Falou sobre o processo certinho técnico, né? De como selecionar e tudo mais. Isso. Bacana. Compartilhando dados aqui, né? Trazendo também, falamos da cultura do algodão como a principal e visitada, né? O Kassuya teve no Texas. Então, o Texas hoje ele representa 55% da área de produção da cultura do algodão nos Estados Unidos, né? Tem a área total de produção estimada nessa última safra 24/25 foi de 4,5 milhões de hectares, né? E só o Texas é responsável por 2,5 milhões de hectares. Então, 55% da área de produção, né? E um fato também que o Kassuya comentou da irrigação via sulco, né? Eu tive lá no Texas já no passado, nós visitamos uma propriedade rural, né, de uma segunda geração, já estava à frente do negócio, então era o filho, e ele vinha com uma tocada moderna, buscando implementar a agricultura digital, trazer dados para as tomadas de decisões, né? E um dos pontos que eu perguntei para ele do que ele se arrependia, né, do passado para agora,
né, o que ele poderia mudar na história, ele falou que era de fato a questão da irrigação, né? Eles usaram durante muito tempo a irrigação via sulco, gastando em torno de 50%, 80% a mais comparado com a irrigação via pivô, né, em alguns casos. E naquele ano, né, foi um ano seco para eles não estavam conseguindo irrigar toda a área, né? Infelizmente eles tiveram que gradear parte da área do algodão sem colher, né, por conta da seca daquele ano. Foi uma das secas mais severas das últimas décadas, né, no Texas. Então, você vê que a irrigação via pivô, né, a irrigação moderna, ela vem numa pegada muito mais sustentável de fato. Então, foi um ponto que ele trouxe que se ele tivesse esse conhecimento, né, na época do avô, do pai dele, eles teriam mudado, com certeza. Olha aí, a tecnologia brasileira de irrigação já nasceu mais sustentável, né? Que eu lembro também um grupo de americanos que eu tive a oportunidade de acompanhar aqui, visitando umas fazendas, e eles realmente ficavam impressionados com o pivô, né? Irrigação via pivô. Eles me contaram também que lá a maioria era sulco. E eles realmente queriam levar essa tecnologia para lá, né? Muito bom. Gente, ficou algum ponto não destacado dessa viagem? Só falar que é uma viagem que vale muito a pena para quem quer para os Estados Unidos conhecer essa região do Texas. É uma região fantástica. Dá principalmente para você visitar universidades, visitar áreas de produção. Os produtores são muito abertos para receber nós lá, lógico, tem que ser tudo marcado, tudo certinho, mas eles mostram o que eles estão fazendo e, principalmente, é que eu falo, mostra e enche muito de orgulho nós brasileiros quando a gente vê que o que nós estamos produzindo e que nós estamos fazendo hoje dentro da porteira, nós somos extremamente eficientes. E eu gosto muito de ressaltar isso e parabenizar todos os produtores brasileiros que fazem isso acontecer no dia a dia. Show. Então podemos ir agora para a terceira parte, né, do podcast, que é falar sobre a visita na Alemanha. E antes do Caçuia comentar, a gente também pesquisou alguns dados aqui legais de compartilhar, né? Que a Alemanha, a economia agrícola alemã, ela é caracterizada pela alta produtividade e foco em sustentabilidade, representando cerca de 1% do PIB alemão. Então, comparando com o Brasil, muito inferior, né, a participação no PIB deles. E uma coisa que chama muita atenção, recentemente faz uns anos eu vi uma notícia falando que a Alemanha é um dos principais exportadores de café sem ter plantado um único pé de café, né? Que é uma informação muito interessante por conta justamente de toda a industrialização que eles têm, né? Eles exportam a cápsula que a gente toma aí no dia a dia, né? E vamos lá, Caçuia, o que você viu de tão interessante assim nesta viagem? A primeira coisa onde você fala, eu acho que é legal isso aí, colocar pro público brasileiro aí. A Alemanha só tem 1% porque eles não têm área mesmo. A Europa, eles têm muito pouca área. Então, para quem não conhece, cada país ali da Europa representa um estado brasileiro. Então, nós somos um país de extensão continental muito grande, né? E dá trabalho cuidar de tudo isso aí. E não existe país no mundo onde tem uma agricultura tão forte igual o Brasil, e não vai ter. Não vai ter. Nós acabamos de falar da Índia agora há pouco, que eles têm áreas, os próprios Estados Unidos, tudo, mas o Brasil continua sendo o país onde nós vamos ter áreas agrícolas cada vez aproveitando áreas de pasto degradado que nós vamos virar lavoura. Então, o Brasil, para a agricultura, não existe igual ao outro. Uma coisa interessante, primeiro que eu vou chamar a atenção, o que nós vimos na Alemanha. Primeiro dia nosso de viagem, eu já vou citar as pessoas que estavam conosco ali. Foi uma viagem que eu fiz pela BASF. Estava o Stael, que estava junto conosco, liderando todo junto com o Zambon, que nós tivemos até um podcast com o Zambon, a própria Patrícia, o Miléo e o Caio Santilli, que estavam junto conosco lá da BASF. Tivemos outros pesquisadores, fitopatologistas que estavam conosco lá e consultores, tá? De novo, estava o meu amigo Paulo Assunção junto conosco na viagem, estava o Ivan Pedro da Proteplan, que é um pesquisador muito bom na área de fitopatologia, estava a Ana,
que é da Fundação MS, também fitopatologista, Luana, que é da Fundação Rio Verde, junto conosco, o próprio Ricardo, lá de São Gabriel do Oeste, junto conosco lá. Então, nós estamos numa turma, o pessoal do Rio Grande do Sul, da Cotrijal, o pessoal da Comigo ali de Rio Verde, então, e o Marcelo Sumia, que é outro grande amigo meu da Coamo também. Então, você vê que é um grupo pequeno, aonde que nós tivemos a oportunidade de ver várias coisas. A primeira visita foi numa fazenda que a Basf arrenda lá. Ela arrenda toda a estrutura. Era uma fazenda muito antiga e aonde que tem os prédios lá. E nesse prédio nós fizemos a primeira reunião nossa, foi um dia lá onde que foi apresentado para nós uma molécula nova. E essa molécula nova é uma estribulina, aonde que essa estribulina... eu vou relembrar um pouco aqui o passado para o pessoal conhecer um pouco. Estribulina, pessoal, hoje nós temos misturas de estribulina com triazol lá atrás. Se vocês lembrarem da ferrugem, começou em 2001, 2002 no Brasil, aonde que nós tivemos primeiro só os triazóis que controlavam, depois já veio a mistura triazol com estribulina, e em 2011 veio a mutação 129. Essa mutação 129 pegou algumas estribulinas, principalmente azoxipira, clostrobina, que deixou de funcionar. Então, como é que funciona? A estribulina, supondo aqui, eu até não trouxe, seria legal ter trazido as moléculas que tem lá, e ela se encaixava exatamente aqui. Ó. Depois veio a mutação 129, essa estribulina, essa molécula acabou não se encaixando mais. Por isso que desenvolveu essa mutação. E aí, o que nós vemos agora? Com essa molécula nova, é uma nova estribulina, que é onde que você vê que ela se molda exatamente, tá? Nós estamos com o criador dessa estribulina e ele mostrando exatamente como é que ela vai se encaixar. E o que vem de revolução para nós? Vai vir um novo patamar de controle, tá? Nós vimos que esse patamar para manchas, quando eu falo manchas, eu vou falar de corinéspora, tá? Vou falar de cercóspora, que são as principais manchas emergentes no Cerrado brasileiro, hoje, que nós vamos ter um novo patamar de controle. Então, essa nova molécula para nós vai representar um nível de controle muito maior. E hoje, o que a gente faz com, principalmente os nossos produtores na consultoria que a gente tem feito, são detalhes para você manter um teto de produtividade. Quanto que é esse teto? Vamos falar de 100 sacos, 90 sacos por hectare? Para mim manter, se eu não fizer uma coisa aqui, eu vou diminuindo 5 sacos, 8 sacos, 10 sacos, e no final você acaba produzindo menos. Então, isso é uma coisa assim que essas novas moléculas, para controle das manchas que vem crescendo no Brasil, ela vai ter um novo patamar. Tá? E o que vai vir? Misturas. Se ela é muito boa em mancha, o que é a deficiência dela? Vai ser ferrugem, Paxora pacarrise, né? O que vai ajudar? Eu pôr uma nova proticonazol, por exemplo, um difenoconazol, que vai ser as misturas novas que estão vindo. Então, assim, vai ter produtos, talvez, não sei ainda como é que vai ser o lançamento, mas talvez tenha produto puro, talvez tenha produtos em misturas que vão vir para pegar esse complexo de doença. Uma curiosidade para o nosso ouvinte aqui, ou a nossa ouvinte, é que nos últimos 3 anos entrou 500 variedades de soja no Brasil. Se entrou 500 variedades de soja no Brasil, qual que você vê as variedades mais plantadas que mais cresceram? São variedades que a gente chama de canela seca. Ela não tem nem resistência nenhuma para nematóide e para doenças elas são muito susceptíveis, mas tem um potencial de produtividade muito alta. Então, a gente tem visto que a proteção de cultivos vai ser cada vez maior, tá? E o que nós estamos trabalhando? Não só a parte química, nós como pesquisa, nós como consultoria, nós estamos trabalhando não só a parte química, mas a parte biológica também. Então, nós temos investido tanto em fungicidas como biofungicidas também. Mas, voltando especificamente nessa visita, nós fomos conhecer essa molécula nova. E isso aí, os resultados que foram apresentados, os resultados que nós, inclusive, vamos estar trabalhando e pesquisando cada vez mais até o lançamento dessa nova molécula, Josi e Luiz Eduardo. Então, isso para nós, nesse primeiro dia de visita, foi fundamental conhecer o que está vindo.
tá? E já tem alguns resultados que são extremamente animadores e junto conosco lá, para quem acompanha o dia a dia da caçuia e do cultivo futuro, vocês viram que tem uma entrevista com o Johannes. Johannes, ele é global hoje lá e ele mostrando bastante quais são os problemas que a Europa vem enfrentando hoje. Por exemplo, a Europa vem enfrentando problemas seríssimos já com o banimento de multissítios. E uma das preocupações nossa como pesquisadores e como consultor, junto, por exemplo, lá o Madaloso estava junto conosco lá, né, também, que é um pesquisador do Rio Grande do Sul, fitopatologista muito. Qual que é a grande preocupação nossa? É ver se nós perdermos aqui no Brasil esses multissítios, o que nós vamos fazer? Porque os multissítios hoje acabam protegendo essas moléculas para nós, para que a gente não perca eficiência. Todos os resultados mostram hoje, na pesquisa nossa, junto com outros colegas, mostram que os fungicidas que estão perdendo eficiência. Alguns triazóis, o próprio Prote, o próprio Tebuco para ferrugem vem perdendo. São mutações diferentes que estão vindo e acaba se adaptando, e o fungo acaba se adaptando muito rápido, e aí a gente tem esse problema de mutação. Então, uma das preocupações nossas é não tirar os multissítios no Brasil. Então, essa realmente, e se inclusive autoridades estiver vendo isso aí, nós precisamos, no Brasil, para ter esse nível de produtividade, nós precisamos conservar os multissítios no Brasil. Tá? Hoje os mais usados é mancozeb e clorotalonil, vindo para uma linha do próprio oxicloreto de cobre, mas ele é mais específico para ferrugem, está ajudando. E nós temos isso para as manchas e ferrugem também. Tá? Oi. Deixa eu comentar em relação a isso, né? Porque podem ter pessoas fora do agro ouvindo esse episódio e é uma questão polêmica, né? Quando se fala sobre isso, a questão de proibir algumas moléculas lá na Europa e aqui é permitido no Brasil. Eu queria que você explicasse para o pessoal também de forma técnica por que lá é mais prejudicial, digamos assim, essas moléculas. Na minha cabeça, pode ser porque lá o solo ele não degrada tanto assim, né, essas substâncias quanto aqui no Brasil. Aqui a gente sabe que o que está presente no solo, os micro-organismos, ajudam muito em consumir isso, né, e não ficar ali permanente no solo. Eu acredito que no ambiente lá, isso não aconteça na velocidade que acontece aqui, por isso eles são mais preocupados. Faz sentido isso? Faz uma coisa assim, se você pegar, por exemplo, a França é um grande produtor eu vou falar, por exemplo, de vinho, uvas, tá? Só que são áreas muito pequenas. Então você vê que o próprio mancozeb foi proibido em algumas regiões lá, aonde que ficava resíduo no solo mesmo. Só que é tão pouco isso hoje que não representa ameaça nenhuma ao ser humano. Tanto é que alguns lugares da Europa já começou a rever. Por quê? Estão perdendo produtividade. E quando você perde produtividade em alguma cultura ou nas culturas, porque são multiculturas esses produtos que nós estamos falando, e começa a perder produtividade, começa o quê? Menor receita. E aí acontece, quando você diminui a receita, principalmente que faz parte da economia, eles começaram a rever. Então, existe muita ideologia, na minha opinião, e que a parte realmente agronômica é muito importante. O que nós temos hoje no Brasil, a utilização nos ajudou muito. Multissítio é desde a década de 50, começou aqui no Brasil, mas começou a intensificar de uns anos para cá e é só olhar, pessoal aí, olhar qual que era o patamar de produtividade nosso na década de 70 e quanto que é hoje o nosso patamar de produtividade. Outra coisa muito importante que eu falo para o pessoal, às vezes nós temos algumas pessoas, nós temos que produzir só de maneira orgânica. Ótimo, eu acho que é isso, nós temos que caminhar, nós estamos caminhando, mas tem que ser consórcio. Qual era a expectativa de vida na década de 30, na década de 40, na década de 50, 60 de um brasileiro? Passava de 60 anos? Não passava de 60 anos, né? Então você via, e só utilizava, nós não tínhamos essa geração da Revolução Verde que veio.
A partir da Revolução Verde, você pode olhar qual que é a expectativa do brasileiro hoje. É acima de 70 anos. Estamos quase chegando aos 80 anos. Então, a expectativa... Tudo isso tem nos ajudado bastante. Então, eu falo que a Revolução Verde é muito importante porque melhorou mais alimento na mesa do produtor, mas com qualidade. Tá? E antigamente falava que ovo não fazia mal. Hoje todo mundo come ovo porque ovo faz bem. Então, isso vai mudando. Isso vai mudando. Cada vez mais há interesse por trás de tudo isso aí que faz com que algumas coisas em determinada época não são bons ou em determinada época passa a ser bom. Então, essa questão dos multissítios, para nós, a Europa já está revendo, alguns lugares já começou a rever, e para nós no Brasil é muito importante para nós continuarmos cada vez mais com os patamares de produtividade. Se chegar a ter, o Brasil certamente vai ter um decréscimo nos níveis de produtividade dele. Então, não só nas grandes culturas, tá? Quando eu falo isso, não estou falando das pequenas culturas também. Aquela que vai para a mesa do dia a dia. Porque a nossa vai para a mesa através da óleo de soja, essas coisas e tudo mais. Mas isso tem nos ajudado muito e é uma ferramenta fundamental nessa questão dos multissítios aí. Das moléculas, quais outros problemas você recorda? Tá, a questão é um problema, isso aí eu vejo que é um problema mundial, a questão de resistência também de ervas daninhas. Tá? Então, hoje não é só o Brasil que tem o privilégio, que eu acabei de falar num outro episódio, falei no próprio episódio, que é agora do amaranto, né? Que é o caruru. Outra erva importantíssima no mundo chama-se Eleusine indica, que é, aqui no Brasil, conhecido como capim-pé de galinha. Mas existe resistência cada vez mais crescente das ervas daninhas no mundo. Então, herbicidas que funcionavam muito bem alguns anos atrás, hoje deixam de funcionar. Mas o que está vindo de novo? Eu acho que é isso que é legal. Num dos laboratórios que nós visitamos lá, visitamos estufas, laboratórios lá, eu fiquei impressionado com esse laboratório, o tamanho disso aí lá. Nós vimos que vai vir muita coisa nova, não só herbicidas, por exemplo, mas a linha de RNA aí. Ou seja, a gente vê que modificando o DNA ali, a própria molécula, eu interferindo nela, eu vou já fazer produtos que não funcionavam para determinadas ervas, por exemplo, nós vamos fazer funcionar. Ou seja, nós estamos evoluindo muito, a pesquisa tem evoluído muito. Eu vejo que para crescer e sustentar todo esse povo, eu acabei de falar da Índia há pouco tempo aqui agora, mas outros países continuam crescendo a população, nós temos que ter tecnologia. E todo mundo quer ter um alimento saudável na ponta, mas para ter esse alimento saudável nós precisamos de tecnologia para isso aí. E nós estamos pesquisando, os pesquisadores lá fora, aqui no Brasil também, nós temos excelentes pesquisadores aqui, estão evoluindo bastante. E o que aqui no Brasil, que eu gosto de ressaltar muito, aqui não só a pesquisa federal, estadual, mas a pesquisa privada tem crescido muito. É verdade. Isso aí gera resultados, nós temos gerado resultados aí anuais, né? Safra por safra, gerado resultados, e isso aí através de grandes parcerias com produtores, grandes parcerias com as empresas, resultados internos nossos tem ajudado bastante para que a gente possa contribuir para que o agro desenvolva cada vez mais. Bacana, o Caçuia comentou um ponto importante, né, de proteção de cultivos, né? Hoje em dia a gente vê muito em alta o pessoal falando de temas que ajudam a ganhar produtividade, né? Então você fala em fertilidade de solo, né? Você fala em nutrição, em fisiologia, são temas importantes para o nosso manejo de fato, estão inseridos no nosso sistema, né? Mas pouco se fala de proteção de plantas, né? Ou tem um marketing um pouco menor em cima desse tema, né? E é muito importante, né? Afinal, há quem diga, né, que a verdadeira produtividade está em evitar perdas, né? Nós temos já um potencial genético que já está pago, já está embarcado, né, naquela semente, seja de soja, seja de milho, seja de algodão ou de outra cultura que venha plantar, né? Você já faz um trabalho de preparo de solo com fertilizantes, você já tem as máquinas, você já tem o campo, você já tem a equipe, né, para manejar aquela fazenda. E eu gostaria que você comentasse, Caçuia, sobre a sua visão, né? Como é que está caminhando o que é importante, né, hoje na proteção de cultivos, né, a relação
de todo o manejo que é feito, né, da questão dos monitoramentos que são feitos, tentando antecipar os problemas para você gastar menos, né? Afinal, se o produtor, a cada um saco que ele perde por uma praga, uma doença, ele não recupera mais isso, né? Ele vai jogar contra ali depois, ele tem que ir buscando, né, segurar ao máximo. Então, eu queria que você trouxesse os principais insights que você tem visto para o pessoal perder menos e aproveitar mais esse potencial genético já pago ali. E isso é muito legal que você fala assim, potencial genético, né? E eu vejo muito potencial agronômico também, tudo isso aí. Um pouco de vinho, antes aqui da gravação do podcast, eu estava conversando com o Bira Franciosa, agora há pouco. Eu tenho uma reunião segunda-feira, por exemplo, com a equipe de gerentes dele, junto com o Digital. Eu vejo que essa é uma das coisas, assim, quando a gente fala em eficiência agronômica, qual que é a primeira coisa que o produtor tem que fazer? Primeira coisa é fazer o arroz e feijão bem feito. Como é que o produtor começa com arroz e feijão bem feito? É um solo bem feito, a base bem feita. Você começa uma casa pelo alicerce, tá? E o solo é fundamental. Não adianta eu querer investir em foliares de alta tecnologia se o meu solo está pobre. Então, isso é uma das coisas que a gente tem visto. E aí, a agricultura digital vem nos ajudar bastante nesse sentido. Eu estava falando que eu vou ter uma reunião segunda-feira. Primeira coisa, eu peço um mapa de colheita da soja e do algodão nessa fazenda lá. E aí eu tenho todos os pontos exatamente. Por que aqui a minha soja passou de 120 sacos por hectare e aqui minha soja deu 70, 60 sacos por hectare? Por que o meu algodão passou de 500 arroba e aqui está menos de 300 arroba por hectare? Por que esses pontos? Então a gente começa a fazer mapas onde que você tem sobreposição de mapas. Então você tem mapa de colheita, aí você sobrepõe seu mapa de colheita, eu boto a análise de solo em cima, georreferenciada. Aí a análise de solo, eu vou ver qual é o nutriente que naquela mancha está em deficiência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, análise de compactação. Será que naquela mancha é um problema de compactação também? Eu vou ver se exatamente a gente tem os parâmetros, o nosso pessoal no campo faz aquela análise de compactação e eu tenho lá qual é o range que eu posso ter de determinada cultura. Depois, eu tenho pontos de entradas de água, olha só, eu tenho pontos de entrada de água que vai fazer com que escorra o nutriente que eu estou colocando, o adubo que eu estou colocando, lixiviação ou o próprio escorrimento. Esse é o ponto também. Depois nós olhamos, aí eu vou para análise de nematóide, georreferenciada. Então, naquela mancha que representa onde que eu estou colhendo menos, pode ser nematóide? Vou lá, a gente, como tem análise georreferenciada, você faz aquela mancha e se precisar, eu vou fazer aquela mancha, faço o tratamento daquela mancha com um bom nematicida químico, um bom nematicida biológico até, faço 20% acima daquela mancha. Ou seja, eu diluo, acaba tendo uma agricultura muito... antigamente só falava só de nutrientes, hoje nós estamos falando, eu estou falando de nematóide, estou falando de compactação, e depois a próxima etapa vai ser a análise biológica do solo. O que eu vou ver lá? Quais são os fungos bons que eu tenho naquela mancha, quais são os fungos ruins que eu tenho naquela mancha. Tá? Então, tudo isso é importante hoje, nós como agricultores, analisar exatamente a fundo. Quando você vai no médico, Josi, o que o médico faz para você lá? Vem aqui, eu preciso do exame disso. Olha a massa. É desse tamanho. Ele não vai falar o que você tem de melhor. Depois de fazer uma análise minuciosa de todos os exames que você vai no médico ele pede, aí depois que ele vai. Então, o diagnóstico para depois te dar exatamente o que você precisa tratar. Então, é isso que nós estamos fazendo na agricultura hoje. É isso que, na minha opinião, é a agricultura cada vez mais moderna. E lembra que eu falei que a pesquisa para nós é muito importante em tudo isso aí. Por quê? Aí você tem condição de fazer uma recomendação, uma receita de acordo exatamente com o problema que você está tendo. Tá? Então, isso hoje na agricultura, e tudo isso passa, você falou em monitoramento, passa por etapas fundamentais que nós precisamos de pessoas boas. Cada vez mais pessoas bem treinadas, cada vez pessoas mais especializadas, para que essa acurácia daquele diagnóstico nosso seja o mais preciso possível. Então,
eu falo muito que nós estamos passando por um momento onde que os preços das commodities estão baixos, mas não adianta ter preço de commodity alto se não tiver produtividade. Então, mesmo eu tendo preço baixo, mas tendo uma boa produtividade, já me faz manter na atividade muito bem isso aí. Então, detalhes que vão fazer a diferença para você manter seus tetos de produtividade. É isso que a gente tem feito bastante isso aí, tá? Voltando um pouco aqui, ó, eu estou passando aqui uma das coisas que você perguntou que mais trouxe de novidades. Então, a questão do fungicida, o nome técnico, eu não sei ainda o nome do produto, mas é a linha Pavecto que eles chamam, que vai ser essa revolução na linha de fungicidas, tá? Então, como eu comentei, um novo patamar de controle. De novidades, por exemplo, hoje nós temos variedades, inclusive, que eu só posso aplicar determinado herbicida para aquela variedade. Então, um exemplo, eu tenho uma variedade de algodão hoje que eu tenho um produto chamado isoxafutole que eu posso aplicar só para 2 variedades hoje que eu tenho no mercado. O que esse isoxafutole controla super bem? Capim-pé de galinha, que eu acabei de citar, que é um problema mundial e no Brasil crescente cada vez mais. E se eu aplicar esse produto na pré-emergência, mesmo seja na pré-emergência para outra variedade que não seja recomendada, eu não vou ter aquela variedade não vai nascer. Então, nós estamos evoluindo muito para controles bem específicos, tá? E isso a gente tem visto na área de herbicida. E outra coisa que vai vir aí controle de sugadores. Nós estamos falando de pulgão e mosca branca. Vai vir uns novos patamares também de controle de mosca branca e pulgão. Pulgão é mais específico para o algodão, onde nós temos ali o Apis gossypi, que é um pulgão extremamente agressivo da data aí dos seus 20 dias até o final, estragando inclusive problema de sugar seiva e depauperar as plantas, né? E nós temos um problema com mosca branca durante o ciclo também. E mosca branca causa um problema além do pulgão, mas principalmente mosca branca causa um problema de qualidade de fibra. Então, nós estamos vindo com outros patamares também, produtos aí que a gente está estudando bastante nessa linha aí, que foram apresentados para nós lá. E a mosca branca não é um problema só do algodão, é um problema crescente na soja também, tá? E vai vir novos produtos para lagartas também. Então tem muita coisa, eu vejo assim, para nematóide, trades novos para nematóides, tá? Então é assim, o que eu vejo que uma viagem igual essa também nos acrescenta? Eu tenho o dia a dia meu aqui, o meu dia a dia dentro da consultoria, junto com os outros colaboradores, a gente vê que tem muita coisa. Nós vamos para a pesquisa, nós estamos vendo coisas novas e quando a gente tem a oportunidade de ver o que são os novos lançamentos no futuro. Então isso foi uma das coisas que a gente viu dentro dessa viagem. Depois, eu quero ressaltar que nós fomos visitar a fábrica e eu fiquei extremamente, quem acompanha aí no Instagram, aí, tem visto aí da Caçuia oficial, tem visto que nós mostramos algumas, não pode tirar muita foto da fábrica, infelizmente é coisa que eu vou falar o que eu vi só para transmitir para vocês, que eu não pude fotografar. Dentro do escritório você pode fotografar o que tem, tá? Então você vê que lá, uma coisa, olha o que é a Alemanha que eu vou comentar com vocês. O rio que passa em frente à fábrica e divide com a cidade, ele lá atrás, ele foi ajustado o córrego dele, o leito, né, o leito do rio, para que esse pudesse passar exatamente, ele ficar navegável. Isso lá nas décadas lá de 30, 40, sei lá, quando foi. A Alemanha foi destruída por 2 guerras. A Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda. E é um país que se reergueu muito rápido. Ou seja, existe uma cultura. A hora que você começou, você falou que ela depende só 1%. Então, ela falou assim, se eu não tenho tanta área agrícola, o que eu vou investir? Indústria, fábrica, né? Então, o que eles fizeram? Adequaram o leito desse rio, que esse rio ficasse navegável e ele passasse por planejamento das indústrias ali, para que o escoamento dessa indústria virasse para onde? Não é para a Alemanha, para o resto do mundo, dos produtos que são. Então, você vê uma fábrica hoje
essa fábrica total dela de funcionários, que tem todos, não só agrícola, mas com todos a produção dela, de tudo que ela faz, são 32 mil funcionários. Quando eu faço uma conta de 32 mil funcionários vezes 4, eu tenho uma população de 120 mil pessoas que depende só dessa fábrica. Você vê uma cidade enorme que depende só dessa fábrica. Então, assim, tem muita coisa boa. E aí, ali você tem produção de roupas. Essas roupas esportivas que todo mundo está usando é produzido através de produtos originários. Sapatos, tênis, chinelos, tudo produzido através dessas fábricas lá que nós vimos lá. Pneu de carro, tinta automotiva. Tá? Então, você vê que tudo é originário, você vê que nós dependemos disso aí. E isso é exportado para o mundo todo. Então, muita tecnologia que nós vimos, bastante coisa. E a indústria? Aí nós tivemos, aí não pude fotografar, mas nós vimos que a qualidade da indústria e o tamanho, para mim, a maior fábrica, eu acho que a maior fábrica, quando junta tudo, né, a agrícola e a parte toda dela, é a maior fábrica do mundo. E isso aí tanto é pelos números de funcionários que eu acabei de falar aqui. E aí você vê que tem... quando você conhece containers, lá não. Lá são tipo uns botijões muito grandes, que é tudo transportado por aqueles guindastes enormes que são colocados nos navios e chega matéria-prima e depois sai produtos acabados. Então, é uma coisa fantástica, um processo muito grande, um processo muito bem feito, aonde que se consegue fazer toda a produção. E que impressiona muito a pesquisa cada vez mais forte para procurar soluções, não só para o agro, soluções para tudo hoje que eu acabei de citar, outros setores que a indústria faz. Então, eu fiquei muito bem impressionado pela qualidade, pelo que se produz, por todos os processos, o respeito ao meio ambiente, porque é tudo feito muito bem feito, mas com uma cultura que o país precisa continuar crescendo, como foi feito nesses últimos anos aí. Uma das coisas que eu queria ressaltar também, que nessa viagem nós tivemos com uma grande autoridade na área de resistência dos fungicidas. Tá? Dr. Mark mostrou para nós todo o processo de resistência das moléculas que tem acontecido. E ele foi um dos primeiros no mundo que detectou essa mutação que eu falei lá atrás, que é a 129. E mostrou que realmente nós temos problemas que os fungos se adaptam muito mais rápido do que a gente pensa em relação à criação de novas moléculas. Tá? Então, é importante cada vez mais nós protegermos essas moléculas novas, porque demora muito para a criação de novas moléculas ou descobrimento de novas moléculas. Tá? E novos ativos e de novos mecanismos de ação diferentes, que provavelmente vai ser muito mais difícil. Então, isso nós temos muito claro para nós que até o Stael mostrou para nós dentro que os cenários dos próximos 10 anos. O que vai acontecer? Nós estamos visto que vai acontecer. O cerrado brasileiro, o crescimento das manchas é muito forte, tá? Com diminuição da ferrugem no Brasil na área do cerrado. Porém, a ferrugem não deixa de existir, ela continua tendo importância, mas cresce em importância as manchas no cerrado brasileiro. Quais são as manchas? Corinéspora, cassícula vai continuar crescendo. Cercóspora, pessoal, tem quicuxa, tem outras, Cercospora flagelalis e outras aí, mas ficar de olho que ela vai continuar crescendo muito nos próximos anos. Então, o produtor, o agrônomo, o consultor, o técnico tem que estar atento, principalmente essas duas que eu estou falando. Aí outras manchas como Septoria, Glycinis, vai continuar, mas principalmente aonde que eu não tenho plantio de palhada, não tenho palhada no sistema, então ela pode ser crescente também. E o que vai a ferrugem para o sul do Brasil cada vez mais continua muito importante, então oídio muito importante para o sul do Brasil, e as manchas crescem no sul, mas numa proporção menor. Então, nós temos que continuar tendo, na realidade, nós temos que continuar tendo cuidado com todas as doenças fúngicas que estão vindo cada vez mais isso aí. E o problema de resistência pode se agravar
e principalmente se você pegar carboxamida, tem problema de resistência cruzada muito forte. Então, a recomendação que a gente faz, posso utilizar carboxamida? Não só posso quando devo, mas não utilizar exagerado. Porque a recomendação do FRAC hoje é 2 aplicações na própria soja. Porque se eu começar a utilizar 3 ou 4, que tem alguns produtores já utilizando, o processo de resistência cruzada é muito forte. Tá? Então, segue de alerta para que nós possamos, o produtor, para nós consultores, para os nossos pesquisadores, a gente utilize cada vez mais de maneira agronômica certa. Porque se você vai no médico, eu gosto de citar muito certo, se você começa a tomar um remédio de forma desordenada, só por receita própria e não vai no médico, às vezes você pode criar resistência no seu próprio organismo. Tá? Então, a pesquisa existe por causa disso. A pesquisa, junto com todos, a cadeia aí, ela existe exatamente para fazer utilização de produtos no momento certo, para as doenças certas ou biológicos certos. Essa mistura essa combinação cada vez maior faz com que a gente dê longevidade isso aí. E a acertabilidade nossa vai ser cada vez maior, nós procurando fazer isso cada vez mais baseado em pesquisa, baseado em resultados nossos de pesquisa. Então, nós temos que valorizar muito essa cadeia, cada vez mais, porque o Brasil vai continuar crescendo, mas eu vejo que o futuro nosso é continuar crescendo com sustentabilidade, mas continuar crescendo baseado cada vez mais em resultados, não só no achismo, mas principalmente resultados concretos de pesquisa que nós temos. Muito bem, estamos caminhando aí para o final do episódio. Só para concluir essa parte da Alemanha, né? Igual a gente fez nos outros países, o que eles tinham mais de curiosidade em relação à agricultura brasileira, né? Na Índia a gente falou produtividade, nos Estados Unidos irrigação e a Alemanha. Você quer ver um negócio legal de curiosidade? Tem que procurar esse número na internet aí, Luiz Eduardo, você vê. A própria BASF, a gente conhece ela pelo lado da agrícola, pelo lado da souvenir, de tinha essas coisas. Mas ele é um grande comercializador de vinhos. Nós visitamos uma adega enorme, um subsolo lá enorme, onde que você tem muito vinho. E ela não produz um vinho. Ela não tem um pé de uva. Ou seja, olha só que legal, momento de negócios, tá? Igual café. Momento de negócios, exatamente, igual café. Ela vai num produtor, e esse produtor produz seu vinho de qualidade, ela remata todo aquele lote de vinho, se ela achar que o vinho é de qualidade, remata e coloca. Então tem vinhos exclusivos, você compra hoje vinhos exclusivos. E existe uma diretoria só para os vinhos. Olha só que legal. Quem é um bom apreciador de vinho, você vai ver que às vezes vai vir vinho da Alemanha, vinho produzido, e a própria empresa BASF está comercializando esse vinho. Então existe uma diretoria lá, um presidente, um CEO lá, só cuidando dessa área, tanto que o negócio cresceu. Então, eu vejo assim, eu acho que é legal, o Luiz Eduardo é muito ligado também nessa área de negócios, onde você vê que existe negócio para todos os lados. Né? Não é uma empresa que antigamente só começou com tintas, químicos, agroquímicos, e agora ela também existe muitos outros negócios dela. E entre esses negócios está a comercialização de vinhos. E nós implementamos, logicamente, na adega fizemos a degustação de vinhos de excelente qualidade. Vinhos com preços com poucos euros lá, você compra, com vinhos de muito euros, você também compra, dependendo, logicamente, da raridade de cada vinho. Tá? Então, é uma curiosidade fantástica que eu não sabia e tive a oportunidade de conhecer lá. Tive a oportunidade de conhecer em Heidelberg, onde nós visitamos um castelo que foi parcialmente destruído na Segunda Guerra, tá? Mas aí durante lá a Segunda Guerra, houve um acordo que eles pararam de destruir esse castelo, estão reestruturando ou revitalizando todo esse castelo. Passeio muito bonito, onde que você vê historicamente conservado. São países, primeiramente a Europa, você vê muitos países, e a Alemanha não é diferente, países muito mais antigos que o Brasil. Então você vê construções muito antigas e construções muito bem preservadas. Ou seja, uma coisa que serve de lição para nós, aonde que a gente viaja,
Você vê o asfalto. Tamanho do... É asfalto para durar 100 anos, tá? Coisa que aqui no Brasil nós não temos. Você vê pontes, os caras constroem pontes de excelente qualidade em muito pouco tempo, de altíssima qualidade. Prédios históricos muito grandes, aonde que tem vários anos, 200 anos, 300 anos, 500 anos, alguns prédios lá, e aonde tem a qualidade. Então, o que serve de lição para tudo nós isso aí? Tudo que nós formos fazer tem que ser com qualidade. Eu acho que esse é o grande aprendizado que nós temos com a Europa, principalmente onde que eu tive recentemente na Alemanha, que a gente tem que trazer essa cultura para nós, tá? E uma das coisas que, onde nós tivemos o Brasil na agricultura, a própria Alemanha, tive o prazer de estar com brasileiros que são globais hoje lá na própria Alemanha, é motivo de muito orgulho que estão brasileiros, começaram aqui como a TRTV, que é o caso do Paulo lá, que nós estamos juntos lá, ele esteve acompanhando nós juntos lá, e virou hoje global. Então, assim, existe oportunidade para todo mundo. Existe oportunidade para quem quer fazer carreira fora do Brasil, existe oportunidade para quem quer fazer carreira aqui no Brasil. Eu, particularmente, sou fã de fazer carreira aqui no Brasil, porque nós estamos num país. Mas o que o pessoal lá, o Paulo principalmente, falou assim, o que eu sinto falta aqui na Alemanha? É o contato do brasileiro. É o contato que a gente tem aqui. O povo europeu é muito mais frio. E nós temos aqui essa falta desse calor humano que o brasileiro tem. Então, isso é muito fantástico, isso aí. Só para encerrar, quando a gente fala de agricultura na Europa, só para vocês, eu vou te dar um dado aqui, um dado só para você entender. A Suíça, ela planta 150 mil hectares só de grãos. 150 mil hectares de soja. Então, quando você compara o Brasil, nós estamos plantando 44 milhões de hectares de soja. Nós vamos para 40, chegando muito próximo, nós vamos chegar a 46 milhões de hectares. Então, assim, países da Europa, pode falar do Brasil? Pode, mas não tem subsídio nenhum para falar de nós, tá? Porque o Brasil é uma potência, ela continua crescendo, existe muito interesse próprio para falar do Brasil. E nós vamos continuar crescendo, o produtor brasileiro pode continuar investindo, que nós somos muito respeitados lá fora como produtores. E nós queremos cada vez mais avançar nessas áreas de pesquisa, avançar em infraestrutura, porque o país, aí, ninguém segura o Brasil. Isso aí. Então, com essa chave aí, né, de ouro para fechar o episódio, agradecer, né, a participação do Luiz Henrique aqui com a gente, vai estar presente muito mais vezes, né, tanto como host aqui, quanto entrevistado. E Luiz também quer deixar as palavras finais, convidar o pessoal para conhecer aí o movimento. Positivo, Josi. É isso aí, né, o agro não para, né, e o conhecimento também não pode parar, então cada vez mais trazer convidados, né, especialistas para compartilhar os conhecimentos, as experiências, né, para que a gente possa conectar o campo com esse futuro do agronegócio de fato aqui através do CultiveCast e demais iniciativas do movimento, né? Então, como a Josi já mencionou, nosso site está no ar, né, Josi? Então, acesse lá, cultivefuturo.com.br. É um prazer tê-los no nosso movimento. O movimento ele precisa de bons parceiros, de boas pessoas para a gente poder co-criar essas iniciativas que vai linkar todo esse futuro inovador do agronegócio. Então, agradecer a todos e nos vemos no próximo episódio. É isso aí. Muito obrigada pela sua audiência. O Luiz Eduardo também já deixou o recado aí, onde você pode encontrar todas as nossas iniciativas em um só lugar, que é o nosso site. Então, nos encontramos por lá. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!